Até agora, o que foi visto são fragmentos de programas, né? Então, nós vimos ali uma entrada de dados que está sendo mostrado na tela, né, da multiplicação. Então, vocês identificaram é, as formas de entrada de dados, né? Vocês entenderam também como que nós fazemos a parte de gerenciamento de eventos, né? A nossa proposta agora é criar um sistema que seja mais próximo da realidade de sistemas profissionais. Ou seja, pretendemos criar aqui a condição de eu ter várias telas no nosso sistema. Então, nós vamos criar um novo projeto, certo? Como já fizemos. Esse projeto nós vamos fazer um pouquinho diferente, ó. Nós vamos aproveitar um modelo que já tem. Então, ó, ele chama aqui de Bottom Navigation Activity. Então, nós vamos pegar esse modelo aqui. Eu vou chamar esse daqui de telas, mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Ele vai ficar dentro do BR com atividade, telas, enfim. Dessa forma fica interessante. Quando vocês fizerem isso, no caso nós optamos por um sistema baseado num template já existente, é óbvio que ele vai vir com uma série de elementos que não necessariamente nós precisemos, né, ou que tenhamos efetiva necessidade de utilização. Mas é interessante que nós façamos isso, porque, por exemplo, para eu acessar menus, no caso ícones de menus, que nem aparece aqui, ó, essa casinha, esse sistema aqui de dashboard, esse símbolo aqui que é um sino, né, que ele vem como notificações. Então, é interessante, porque nós ganhamos tempo em termos de produção. Só em nível de curiosidade, se vocês forem ver o que esse programa faz agora, ele faz a tela, no caso, nossa, né? Como é a primeira vez que nós estamos compilando, ele demora um pouco mais do que o normal, né? Mas isso já faz parte do desenvolvimento, e isso vai variar de máquina para máquina em função da velocidade, da memória, e por isso que muitas pessoas criticam um pouco o ambiente de desenvolvimento desenvolvido pelo Android por conta dessa característica, né? Mas é só uma questão de termos máquinas adequadas, né, à sua utilização. Então agora ele instalou, ó, ele vai rodar e vocês vão notar, ó, que ele criou o menu aqui embaixo. Então eu tenho Home, eu tenho Dashboard, então vocês vejam que ele muda isso daqui. Tenho notificações, né? E eu consigo navegar por mais de uma tela. Esse elemento que nós colocamos aqui embaixo, né? Migramos ele, né? É um elemento que a gente chama de Nav View, né? E o Nav View, ele trabalha, né, com vários elementos juntos, né? Então, por exemplo, ó, se nós fôssemos fazer no braço, nós íamos ter que criar um menu. Então, olha aqui, nos nossos recursos, ele já tem um menu. Então, se vocês clicarem aqui, vai aparecer o menu. Então, o menu é isso daqui, ó. Então, ele consegue fazer o gerenciamento do menu por aqui. Nós também teríamos que implementar um sistema de navegação para ele trocar de páginas. Então, tá aqui, ó, no Navigation. Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão ver as 3 telas que nós navegamos. E isso é feito de forma, vamos dizer assim, automática, quando você importa o modelo pronto. Porém, se você não importar o modelo pronto, nós teríamos que fazer todos esses elementos no braço, né? Vamos dizer assim. E aqui, ó, também no Drawable, normalmente nós só temos aqui o Launcher Background e o Launcher Foreground. Agora nós temos o Dashboard Black, Home Black e Notification Black, que são os ícones, né? Se nós entrarmos aqui, ó, são aqueles ícones que aparecem ali embaixo. Claro que todos eles têm um XML associado, mas o XML associado ele vem do CSS. Então, ó, esse elemento aqui, ó, é que caracteriza para a gente aquele ícone, como vocês estão vendo aqui, né, que é o ícone do dashboard. Aqui o home é a casa
e aqui o Notifications é o nosso sino. E aqui, ó, esses dois eu não falei ainda, são os ícones que são colocados, né, no momento que você faz o upload, né, do seu aplicativo para o celular. Então aqui é aquela carinha do Android, ó, e aqui é o fundo. Então fica aquele meio Android lá e tal. Então aqui a gente ganha tempo com isso, né? Aqui vocês vão ver uma diferença. Até agora nós estávamos trabalhando apenas com o Activity Main, né? Então ele continua, ó, e é nele que nós temos todos os elementos do gerenciamento da navegação. Mas também agora ele ganha fragmentos, né? O que são fragmentos nessa lógica? Fragmentos são assim, ó, você tem um principal e você subdividiu ele em fragmentos. Ou seja, eu tenho 3 telas. Eu podia criar isso daqui de outras formas, só que daí você está utilizando o padrão antigo do Android e não o padrão mais moderno do Android, que é a nossa proposta aqui. Então, esses 3 fragmentos aqui, ó, esse aqui é o fragmento Home. Então ele só tem por enquanto aqui uma mensagem, ó, certo? E por sinal ela não tem texto, porque eles usaram uma técnica, na minha concepção, ó, tá vendo? Tá com text vazio aqui. E os outros fragmentos têm a mesma constituição, ó. Todos têm um texto dentro do seu conteúdo, e o notification também. O princípio desse modelo aqui é vocês criarem uma troca de mensagens entre os fragmentos. Então isso você vai observar aqui, ó, no Java. Porque no Java agora, além dele ter o main activity, que é aquela normal, até aqui, ó. Então isso daqui nós já tínhamos visto em todos os programas que nós fizemos até agora, mas ele implementa esses elementos novos aqui, ó. Quais são os elementos novos? Então é um Bottom Navigation View, ele vai colocar lá, que é o nosso Nav View. Isso você pode trocar de nome, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer isso. Aqui tem uma mensagem em inglês, né, porque nós migramos esse código de lá. Passing each menu ID as a set of IDs because each menu should be considered a top level destination. Se ele está falando assim, ó, para cada vez que você troca de tela, ela tem que se comportar como se ela fosse a tela principal. Então essa é a lógica do funcionamento ali. Então para isso eu tenho componentes específicos aqui, ó. Então aqui, ó, ele vai trabalhar com... Eu vou separar aqui para ficar mais fácil de vocês observarem isso daí, né? Então tá aqui, ó. Ele cria uma configuração, né? E daí um builder, um construtor, para todas as páginas, né? Vamos chamar assim, ou fragmentos, como eles colocam aqui, do nosso sistema. Por uma limitação da Android, ele só aceita nessa barra de baixo até 5 componentes, porque ela era para ser uma barra de acesso rápido. Então, sistemas que têm mais elementos, esse componente não seria o adequado. E o controle individualizado de cada um dos elementos está aqui, ó, dentro do UI. Só que vejam, aqui, ó, ele estabelece uns fatores, na minha concepção, funcionais, né? Porque ele implementa muito corretamente o conceito de Model View Controller, tanto que aparece um model aqui, ó. O View é o XML e o Controller é o Dashboard Fragment. Mas eu vou fazer umas modificações aqui, ó. Por exemplo, eu vou entrar aqui no Dashboard Fragment, aqui, ó. E percebam que ele já tem algumas coisas aqui que são deprecate, ó, tá vendo? Deprecate, se vocês não estão acostumados com o termo, então eu vou fazer alguns ajustes aqui, ó. Isso aqui é mais para efeito visual. São elementos que já não são mais utilizados. Eles só são mantidos no nosso sistema para o que ele chama de compatibilidade, ó, que é o legado. Então eu vou simplesmente deletar esse cara aqui e vou deletar esse cara aqui, ó, tá? E consequentemente eu não preciso mais dessa variável aqui em cima, certo? Então quando eu faço isso, eu só estou preocupado na criação da view. E vocês podem, se quiserem, né, deletar esse dashboard
aqui sem estresse, né? Para vocês verem como isso não faz falta, eu vou rodar novamente aqui o nosso sistema. A única coisa que vocês vão notar é que quando eu estiver no dashboard, eu não vai mais aparecer a mensagem. Mas isso a gente conserta na sequência, né? Então, ó, quando ele entrar aqui agora, ele vai continuar mostrando a mensagem pro home. Não aparece mais a mensagem aqui pro dashboard e vai continuar aparecendo aqui pro notifications. Por quê? Porque eu detonei esse pedaço do código. Mas eu acho que é mais fácil e mais simples de vocês entenderem. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui pro home fragment, ó. Tá? Então eu vou vir aqui, vou ajeitar aqui, né? Isso é só um preciosismo de programador, tá? Se vocês não quiserem fazer, ele vai continuar funcionando, né? Eu vou manter então isso aqui, eu tiro, ó. Só mantenho essa parte aqui do... acho que eu fiz besteira aqui, pera um pouco. Ctrl Z aqui. Eu não, o root aqui, ó. Eu só tiro essa parte aqui, ó, que já é deprecate mesmo. E daí tiro essa parte intermediária aqui, ó. Então ela fica só o root aqui. Podia a gente colocar um return direto aqui, mas como nós vamos fazer algumas modificações nesse programa para o futuro, dá para deixar desse jeito aqui mesmo, a linha ali aparecer duas vezes. Então aqui a mesma coisa, eu posso deletar esse sujeito aqui, ó. Então quando eu deletar. E agora eu vou aqui para notifications e vou fazer a mesma coisa. Vou lá no notification fragment, vou arrumar esse cara aqui só por questões de visuais particulares minhas, né? Vou deletar aqui e vou deletar essa parte do meio aqui, ó. Então o que aconteceu? Nós nos apropriamos de um código já feito, ó. E se vocês se incomodarem, vocês não precisam ter mais essa estrutura de diretório. Então é só vocês clicarem aqui e arrastarem, por exemplo, para dentro do UI. Daí ele vai pedir para você fazer um refactor. A gente faz esse refactor. Aí nós vamos pegar o home aqui, ó, e também vamos colocar dentro do UI. É só arrastar e dar um refactor. E finalmente eu vou deletar o notification aqui model, né, para ele não ficar. E vou arrastar aqui pro refactor, tá? Então percebam que agora esses diretórios eu posso deletar, ó. Deleto e deleto. Por que eu fiz isso? Só para simplificar um pouco. Então agora eu tenho um negócio que a gente chama de UI, que é a User Interface, tem o main active e isso está separado aqui dentro. Se vocês quisessem, vocês podiam colocar esses elementos aqui para fora, né? O que nós podemos observar agora é ver se o que nós fizemos não criou nenhum constrangimento do ponto de vista de execução do nosso programa, certo? Então é isso que nós vamos verificar agora com a execução, né, do nosso sistema. Então veja, o que vai acontecer agora? Como eu eliminei o module, e era onde eu estava escrevendo, nenhum deles vai mostrar mais agora. Ó, home não mostrou, dashboard já não estava mostrando e notification não estava mostrando. Por quê? Porque isso daí estava naquele modelo. Nós vamos usar o view para tratar disso, ó. Então nós vamos aqui no home, ó, no fragment home, ó. Lembra que ele tinha aqui para nós o text home, ó? A única coisa que eu preciso fazer agora, gente, é colocar um texto aqui, ó. Estou no home, tá? Aí ele vai ficar em amarelo, nós já vimos aqui. Então eu posso vir para cá, mandar ele fixar. Então aqui eu posso deixar assim como inicial, aqui, ó, inicial. Ou mensagem inicial, se vocês quiserem, tá? Então, aí uma questão de organização. Então, a mensagem inicial, eu estou no home, e dá um OK aqui. Agora ela aparece aqui, ó. Ela faz parte da nossa view. Se vocês forem imaginar isso do ponto de vista funcional, essa funcionalidade, ela vai criar para a gente a possibilidade de eu colocar telas aqui, né? Então agora ele vai carregar o programa, vocês vão ver que vai aparecer lá a mensagem, estou no home. E, obviamente, nos demais não vai aparecer nada, né? Então, ó, quando ele carregar, estou no home, ó. Dashboard, não tem nada.
Então agora nós vamos fazer a mesma coisa para os demais, ó. Então agora aqui no dashboard, eu vou colocar aqui uma mensagem aqui, no caso é só trocar o text aqui, ó. Então o text eu vou colocar a mesma coisa, estou no dashboard, né? Aí ele vai ficar em amarelo, então nós vamos colocar aqui o fix, que é mais fácil, tá? Então aqui eu vou colocar assim, ó, mensagem, que eu tinha colocado mensagem inicial, né? Mensagem dashboard, tá? Estou no dashboard. E para aproveitar, eu já vou fazer a mesma coisa no notifications aqui, ó. Então no notification, tem o text notification. Eu vou vir aqui no teste e vou falar a mesma coisa. Estou nas notificações, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Nós simplesmente tiramos um fato, não vou dizer que é complicador, tá? É de especialização do sistema que nós não precisamos aqui. Então, por isso que eu fiz dessa forma. E aqui eu só vou criar, para ficar bacana, né? Mensagem notificação, né? Então, vamos só colocar aqui. Aqui não pode ter esse cedilha. Então, notificação, né? Então, tá aqui, ó. Agora, se vocês forem testar o programa novamente, vocês vão verificar que eu tenho mensagem para os 3 elementos. O legal disso tudo é o quê? É que nós pegamos um programa pronto e fizemos algumas alterações e estamos criando um template para nós podermos utilizar, correto? Então, esse template aqui agora, ele mostra o home, estou no home, estou no dashboard e estou nas notificações, tá? Bom, um problema que eu observo aqui é que, por exemplo, nós estamos aqui com a notification. Dashboard é um termo que brasileiro adora, né? Mas se eu posso trocar por painel, home inicial. Então nós podemos agora começar a fazer esses ajustes no nosso sistema. Vocês perceberam que agora ele chama aqui não de activity, ele chama de fragment. Então, se vocês forem aqui em dashboard, por exemplo, isso eu recomendo que vocês mantenham, tá? Mantenham o mesmo nome em termos para saber o que significa, ó. Porque ele não estende mais da classe activity, tá? Se vocês forem aqui, por exemplo, na main activity, ó, ela é uma classe que estende a app compat activity, que é a atividade, né, de funcionamento normal do nosso Android, né? Então, ao invés de eu ter várias atividades ou activities, né, eu fragmentei essas atividades. E daí isso tem que ser informado aqui, ó, no que eles têm. E ao invés de eu criar, ó, aqui tem um create view e no main activity nós temos o onCreate, tá? Porque ele passa do pressuposto que está criando toda a sua aplicação, toda a sua atividade, correto? Então, quando você trabalha com fragmentos, você atualiza e cria views, porque senão, quando você estivesse aqui no sistema e clicassem aqui, ó, ele ia dar uma piscada na tela, porque ele ia substituir qual é a atividade que está funcionando. E essas atividades, elas têm começo, meio e fim. Então, para cada vez que você clicasse em um determinado botão, você ia fechar aquela atividade, que seria finish. É como se você tivesse fechado o aplicativo e você estivesse trabalhando com muitos aplicativos. Então essa aqui é a forma moderna. No documento que acompanha a disciplina, ele trata de forma diferente. Ele lida com trocas de atividades. Daí vocês vão ver o finish lá normalmente. Essa proposta aqui faz a mesma coisa, só que nos padrões mais modernos, vamos dizer assim, do nosso Android. Aí outra coisa que nós podemos fazer agora é começar a trocar o nome dos elementos, né? Por exemplo aqui, ó, Home Fragment. Eu posso trocar esse nome. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês devem fazer isso tecnicamente, ó. Então eu vou chamar esse cara aqui de Home Fragment de Início Fragment. O Fragment eu vou deixar, mas o nome eu vou trocar. Então, ó, se vocês procurarem aqui, vocês não vão achar rename, ó. Não existe rename. Porém, existe um refactor.
No refactor, vocês vão achar rename lá em cima, ó. O primeiro, ó. Então, quando vocês clicarem aqui, ó, aí ele pergunta se você quer dar um refactor. Então, nesse caso específico, eu vou trocar esse elemento aqui, ó, por início. Por que eu estou fazendo isso? Só para organizar o nosso código e deixar ele dentro das nossas características, ó. Então, eu vou trocar e vou dar um refactor. Quando eu dou um refactor, todos os arquivos que estavam vinculados a ele continuam funcionando. Aqui uma dica, ó. Teste o programa depois de fazer uma alteração dessa, porque às vezes pode ser que ele não faça toda a operação. Então, agora ele trocou de nome. Do ponto de vista de aparência do programa, não mudou nada. Mudou apenas aquilo que eu consigo entender, né, do ponto de vista de manutenção e de documentação do meu sistema. Então, o nosso sistema continua funcionando, ó. Aqui, ó, eu também vou trocar, ó. Então, eu já vou dar um refactor. E eu gostaria que vocês fizessem isso, para vocês treinarem, né? E aqui eu vou chamar de notificação fragment, tá? Dou um refactor, ele já troca o nome aqui. O dashboard eu vou deixar, né? E agora nós vamos começar a modificar também outros elementos, né? Então, por exemplo, lá no values, nós vamos ter aqui os strings, e aqui aparece, ó, app name tela já está ok, dashboard, title dashboard. Aqui, se vocês trocarem esse nome, vocês vão correr um risco de criar um inconveniente no programa, porque ele está entre aspas, que ele significa o identificador. Então, nós vamos trocar aqui do lado, ó. Deixa o title notification, deixa o title dashboard, mas aqui, ó, nós vamos trocar para notificações, certo? Aí ele pode ter C cedilha, ele pode ser normalmente tratado. E aqui, ó, eu vou chamar aqui, por exemplo, de início, certo? Então aqui, ó, agora eu já comecei a modificar características visuais do nosso programa. Então agora, quando ele carregar novamente, ele vai carregar e aqui as mensagens, à exceção de dashboard que eu não troquei, todas vão ser substituídas, né? Então, aqui, vamos voltar, aqui ó, início, dashboard ficou e notificações, né? As mensagens aqui já estavam corretas, eu não vou mexer, mas percebo que aqui em cima ele já trocou para início, aqui ele já trocou para notificações. Agora, o que nós podemos fazer ainda, né? Se vocês entrarem aqui no programa principal, ele continua com o Navigation Home, Navigation Dashboard, Navigation Notifications. Isso eu também posso modificar. Aonde? No Navigation. Ó. Então, no Navigation, eu tenho um XML aqui. Ó. Então, esses caras estão aqui. Ó. Navigation, Dashboard, Navigation, Notification. E agora eu vou trocar. Só que eu não posso simplesmente trocar sem me preocupar. Eu tenho que vir aqui, ó, no nome do identificador dele. O identificador dele era Navigation. Dá para deixar o Navigation, porque ele trabalha no conceito de navegador, ou então trocar navegador início. Então aqui é uma questão de como vocês vão criar, né, o seu padrão de dar nome. Aqui ele pergunta, ó, update all usages of navigation home? Yes. Então, ó, quando eu fizer isso, ele trocou aqui para início, e se nós voltarmos aqui no main activity, ó, aqui já trocou para início. Então isso é inteligente aqui quando ele faz, né? A nossa modificação. Então o que nós vamos fazer? O Navigation Dashboard eu vou deixar e o Navigation Notifications também eu vou trocar aqui. Então troquem sempre pelo sistema. Notificação, tá? Por quê? Porque se você trocar pelo notificação, ó, e aqui também, ó, ele tem o label, nós já vamos ver isso daí, ó. Então eu vou trocar aqui, ó. Ele já arruma o label, ó. Navigation notificação, ó. Navigation dashboard, navigation início. E dessa forma você está organizando o teu sistema de fato, né? Criando condições de que ele seja fácil de manipular depois quando nós formos utilizar, né? Esses elementos aqui, ó, se vocês quiserem também, vocês podem trocar o nome, ó. E aqui, ó, é a mesma coisa, né? Eles têm
todos os dados aqui, ó, então é o text dashboard, tá? Então nós vamos modificar isso. Mas aqui, ó, ele é um arquivo, então você pode clicar o da direita e ir no refactor, ó, e dar um rename. Aí nós vamos trocar esse cara, eu peguei o errado, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, esse cara aqui, ó, o home, vamos dar um refactor nele, vamos renomear e vamos chamar esse cara aqui de, porque nós colocamos início lá, né? Então esse sujeito aqui vai ser o início, certo? Mantenham o mesmo nome que vocês colocaram lá, esqueçam fragment, né? Aqui são tecnologias, eu podia colocar início fragment XML. Eles inverteram aqui, então se vocês quiserem, vocês podem chamar esse cara aqui, ó, do mesmo nome lá de cima. O único inconveniente é que ele não aceita a letra maiúscula, né? Então, nós podemos chamar assim, ó, de início, underline, fragment, tá? Mantenham parecido. Lá é classe, então por isso que ela iniciou-se, e aqui não é classe, aqui eu vou dar um refactor, ele vai trocar aqui, ó, início fragment. Agora eu vou fazer aqui, por exemplo, renomear aqui também, então vou dar um refactor aqui, né? Esse refactor que eu vou fazer vai ser notificação, né? Igual tá lá em cima, né? Notificação, só que em minúsculo, né? Notificação fragment XML, refactor. E para ficar tudo padronizado, eu vou dar um refactor aqui também nesse cara, que eu vou chamar de dashboard, esse eu não vou mudar, fragment, só mudar o jeito que ele aparece aqui, ó, refactor. Quando você faz isso, ó, você pode testar o programa. Usando o refactor, usando toda essa tecnologia que eu estou mostrando para vocês, você cria uma condição ideal de fazer essa manutenção, né? Vamos dizer assim, do sistema propriamente dito, né? Então, ó, ele vai mostrar aqui para nós, ele deu sucesso, ó. Tá cá, ó, início, dashboard, notificação. Do ponto de vista visual não mudou nada, mas do ponto de vista organizacional para a gente, teve uma grande mudança. E aqui, ó, ele tá como main activity. Esses elementos dificilmente eu troco, tá? Eu mantenho os padrões deles porque são coisas que acompanham todos os programas, né? Então ali, se você quiser um main activity, você pode trocar um main por principal activity, né? É uma possibilidade. Então vamos fazer isso, ó. Eu vou trocar só para mostrar para vocês, ó, refactor, rename, e aqui em vez de ser main activity, eu vou chamar de principal, né? Eu só estou traduzindo, né? Principal activity dá um refactor, né? E aqui embaixo agora, eu vou chamar esse cara aqui, de um refactor nele. Dentro do que nós fizemos até agora, né? Eu vou colocar aqui igual lá em cima, ó. Só que tudo em minúsculo, né? Então, principal activity. O underline é para separar ali, fica mais bacana. O nome também não faz diferença. Tá aí, ó. Então agora eu renomeei praticamente todos os nomes aqui. Aqui, ó, se vocês quiserem, vocês vão verificar, ó, que ele fez todas as traduções automaticamente em função de que tudo isso daqui veio daqueles valores das strings, né? Então não há necessidade. A navegação, eu atualizei os nomes aqui, ó. E nós temos condições agora de fazer mais uma verificação. E daí eu vou mostrar para vocês como é interessante alguns aspectos, né, do funcionamento. Eu não vou considerar a lógica que está embarcada, mas vocês podem depois fazer isso. E vocês vão verificar a possibilidade de unir todos os programas que nós já fizemos, que foram 3, né? 3 não, foram mais de 3, mas 3 programas que a gente fez no segundo módulo, num único programa. Então olha aqui, ó, início, dashboard, notificações, tá? E agora, só para a título de encerrar, ó, nós temos aqui, ó, carregado, esse sujeito aqui, ó. Então esse cara aqui, ó, eu vou ter que tomar um cuidado, mas não tem problema, ó. Eu vou replicar essa tela aqui lá no nosso outro código, ó.
Então, por exemplo, ó, eu vou vir aqui no código, certo? E eu vou pegar aqui, ó, no braço mesmo aqui, ó, tá vendo? Eu vou pegar esses caras aqui, o botão, tudo aqui, ó. Isso aqui eu vou pegar daqui, ó. Podia fazer no braço também, não tem problema nenhum. Eu vou voltar aqui lá no telas, né? Especificamente aqui no início. Então eu volto no início. Se eu colocar no código, ele só tem o text aqui, ó. E tá dando um problema aqui no alinhamento, como sendo que não fez muita diferença. Eu vou trocar esse cara aqui, ó. Vou tirar daqui e vou dar um Ctrl V. Provavelmente eu vou ter alguma série de erros aqui, ó. Por conta que ele está buscando ó, a margem esquerda, a margem... Mas isso não tem problema, ó. Nós vamos fazer o quê, ó? Nós vamos também vir aqui agora no multiplicador e entrar no Dimens aqui, ó. E migrar esses caras aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui. Volto lá no nosso código aqui, né, no telas, e ele tem Dimens, ó. Só que ele tem outros valores aqui, ó. Eu simplesmente coloco os nossos valores aqui, ó. Quando vocês colocarem os nossos valores aqui, ó, e nós formos aqui no início fragment, ele já vai modificar, ó. E aqui, ó, ele tá dando erro ainda na string. Na string, né? É label botão multiplicar e label multiplicador, né? Que eu só migrei, aliás, e aqui também no multiplicador 1. Tranquilo, ó. Nós viemos aqui, voltamos aqui no nosso aplicativo. Vamos aqui em string, ó. E esses elementos aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, eu posso pegar eles de volta aqui, que são os 3 que estão dando erro lá. Então, ó, o que eu estou mostrando para vocês? Se vocês forem fazendo todas as atividades, né, vamos dizer, aqui, se vocês quiserem manter uma certa ordem, né, vocês podem colocar ela vinculado aqui, ó. Então, isso daqui tem a ver com o inicial, então a gente coloca aqui, ó. Então, esse aqui está na página inicial. Então, ó, vocês vão separando aqui, ó, que daí fica mais fácil de vocês verificarem as condições, né, do erro. Daí eu volto aqui, ó, eu vou fechar aqui, ó, essa string. Eu vou voltar aqui no inicial, acho que é esse aqui, ó. Não, voltem por aqui, é mais fácil. Ó, percebam que agora desapareceu os erros, né? A não ser um clique, ó. Então, esse é um clique, eu não vou implementar o código. Então, eu vou simplesmente tirar ele daqui. Tá? Tirei daqui. Agora, se vocês voltarem no design, ó, a nossa tela, esse aqui eu tô no telas, ó. A nossa tela agora ganhou aquela aparência, né, da tela que nós fizemos lá no multiplicador, né? E ela tá vinculada ao início fragment, certo? Então, no início fragment, eu coloquei esses elementos e aqui, ó, eu tirei o label. Então, se tudo correu bem, quando vocês executarem, isso vai aparecer na primeira tela, tá? Que antes aparecia só estou, né, na inicial. Agora ele vai aparecer esses elementos. Talvez nós tenhamos algum problema em termos de posicionamento aqui do botão, mas isso a gente ajusta olha aqui, ó, tá vendo? O botão ficou encavalado porque nós colocamos esses elementos aqui, ó. Mas perceberam que agora eu tenho essa tela. Vamos só arrumar aqui, ó. Isso é bem simples de arrumar. Nós venhamos aqui, ó. Vamos chutar aqui para nós não perdermos muito tempo. 100 acho que vai dar. E aqui, ó, se vocês quiserem, nós podemos colocar nesse edit botão aqui, ó, uma margem menor aqui. Vamos colocar 0 aqui, ó. Daí ela vai ficar mais lá para cima. Então, vejam os ajustes que vocês vão ter que fazer e vocês vão mudando isso em termos de utilização do programa, né? Aqui, então, ó, tá aqui, ó. O que vai acontecer agora? Nós vamos fazer a tela igual a que nós fizemos lá no primeiro programa do Multiplica. Então tá aqui, ó, primeiro número, claro que ele não tá funcionando, certo? Mas, ó, ele tá aqui, ó, mostrando as informações, primeiro número, multiplica, ó, não vai fazer nada. Quando eu for para dashboard, ele volta na tela dashboard. Para nós fazermos um teste assim mais derradeiro, né? O que eu vou fazer? Nós vamos aqui em dashboard, ó. Dashboard, quando eu colocar no código, ele só tem o text view, tá? Então eu vou tirar o text view daqui, né? Não me interessa mais. E nós vamos agora abrir aqui, que deve estar fechado, então para vocês se situarem, eu vou abrir aqui o novo programa, ó. Então eu posso ir aqui no Open Recents. Vamos pegar o loja de carne aqui, ó, tá?
nova janela, tá? Lá no Loja de Carne, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Nós vamos lá no Layout, Activity aqui, ó. Então, ó, ele tem essa cara aqui, né? O frango e tal. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar aqui agora, voltar aqui no código, separar todo esse text view, ó. Se vocês quisessem fazer de novo, não tem problema. Vocês poderiam fazer isso sem nenhum constrangimento. Então agora o que acontece? Nós voltamos lá no nosso telas, né? E agora, por exemplo, no dashboard aqui, ó, que eu já estava colocado, eu vou copiar aquele código. Ele vai dar alguns erros, né? Já eram previsíveis, né? Em função do que, né? As margens já deu certo, então vão vendo que vocês já estão criando um certo parâmetro, né? Um certo padrão de desenvolvimento. E agora eu só vou pegar lá no mesmo projeto, aqui no Loja de Carnes, os nossos values que estão aqui dentro de strings, ó. E vou pegar aqui, ó, todos os elementos que tem a ver aqui, ó, à exceção do app name. Então, vou dar um Ctrl C, volto aqui para a nossa aplicação das telas, né? E lá no strings, né, dela, então eu abro aqui o strings, nós estamos no dashboard. Então eu dou um enter aqui, ó, e copio aqui embaixo. A ordem não faz diferença, tá? É só uma organização, que eu estou no dashboard, no inicial. Daí quando vocês voltarem aqui, né, para a tela, né, aliás, no dashboard fragment, vai dar erro só no botão calcular, perceberam? Porque eu não vou colocar o código, nós vamos deixar para uma outra atividade eu mostrar como é que vocês colocam o código. Daí aqui está o design. Então, frango. Aí o que aconteceu? Quando vocês rodarem o sistema novamente, vocês vão ver na primeira tela o nosso multiplicador, na segunda tela o nosso escolha o tipo de carne, né? Vamos chamar assim a loja de carnes. Então vamos vir para cá, né? Que aqui ele aparece. Então aqui, ó, ele vai aparecer primeiro, segundo, e agora, para terminar, vamos aproveitar e vamos colocar a loja de livros, né? Então a mesma coisa, eu vou vir aqui, vou lá, vou abrir aqui, né? Open Recent, loja de jogos, aliás, não é de livros, né? Vou abrir numa nova janela. Então vocês vejam que como eu mudei aquela estrutura lá no início do module, eu pude me apropriar dos modules normalmente feitos anteriormente, né? Aqui é a mesma coisa. Então a gente vai aqui pro código, é mais fácil. Nós vamos pegar todo mundo que está aqui, ó. Então vamos lá, radio, aqui, ó, até o radio aqui, ó. Vamos dar um Ctrl C, né? Esse elemento nós vamos vir aqui novamente lá no nosso programa telas, né? Vamos agora no notificação XML, vamos para o código, vamos substituir aqui o text view, que não precisa mais, vamos dar um Ctrl V. Ele vai dar uma série de erros, né? Porque ele tem os text aqui, né? Text e esse checkbox. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar da mesma forma que fizemos anteriormente, lá no string, né? no res, strings, values, aliás, desculpe, strings, porque o de menos já estava certo. A exceção aqui, ó, do app name, que aquele é outro, nós copiamos todo mundo. Voltamos aqui no telas, né? E voltamos aqui no string de telas, né? Não esqueço. E agora aqui na parte de notificação eu dou um Ctrl V, ó. Então, o que aconteceu aqui, ó? Ele colocou todo mundo, né, de volta aqui. Aí, quando vocês voltarem lá no notificação fragment, todos os textos acabaram sendo ajustados, à exceção, né, dos cliques aqui, ó. Então, o que nós fazemos? Só por questão de funcionalidade, eu vou deletar, porque eu não estou implementando o programa, tá? Eu só estou mostrando a mudança de telas, né? Aqui era só implementar o código que nós vamos ver na nossa próxima atividade, tá? Eu não vou usar esse código, nós vamos aproveitar isso para criarmos um pequeno, né, mas muito pequeno,
banco de dados. Ó. Então tá aqui, ó. Agora vocês viram como isso aqui cresceu, né? Então se vocês voltarem aqui no desenho, vocês vão ver que vai aparecer aquela tela que nós fizemos lá na outra aplicação. E agora ela faz parte desse conjunto do nosso novo sistema. Então vocês podem ter vários sistemas já desenvolvidos e começar a pensar em colocar todos eles num único aplicativo. No nosso caso são 3, né? Então agora eu coloquei aqueles 3 que faziam parte do nosso módulo num único sistema. Claro, ele não está funcionando, mas para funcionar era só nós irmos no controller e implementarmos como fizemos anteriormente nos códigos. Então tá aqui, ó. Início é o nosso multiplica, depois é o nosso carnes, né? Carnes e finalmente livros, né? Então tá aí, ó. Agora vocês têm uma outra abordagem, né? Se vocês quiserem, né? Claro que aqui eu fiz rápido, só para vocês entenderem como isso funciona. Vocês podiam trocar aqui, né? Essas mensagens aqui, né? Que é uma dificuldade absurda, né? Então, se vocês voltarem aqui, por exemplo, em string, ó, eu estava aqui, ó, escolha o tipo de carne, informe, aqui, ó, início, não é início, é multiplica, tá? Depois aqui, não é dashboard mais, vai ser o loja de carnes. E finalmente aqui as notificações vai ser a loja de jogos, tá? Então quando você fizer isso, agora ele ficou. Claro que o ícone ali não ficou legal, né? Mas é possível de substituir esses ícones de uma forma relativamente simples, né? Claro, você vai ter que buscar qual o ícone que fica mais adequado e tudo mais. Então lá, multiplica, loja de carnes, loja de jogos, tá? Então veja, o curso é um negócio divertido na minha concepção, né? A gente vai mostrando para vocês passo a passo, né, do que é possível de fazer e como é possível de fazer, né? Agora, são só 64 horas, né? Isso daí você não aprende tudo em 64 horas. Mas a minha obrigação aqui é tentar mostrar para vocês o máximo possível de coisas para vocês trabalharem. Percebam que é diferente do que nós vimos lá em Programação Orientada a Objetos, que lá estão no início do curso. Agora, até onde eu sei, vocês já estão mais no final do curso. Então, eu posso mudar e colocar mais conteúdos para vocês. Tudo que eu estou explicando para vocês está aqui mapeado, né? Pela execução real time. O que eu estou mostrando para vocês é real time. Eu estou fazendo as coisas acontecerem no mesmo momento. Então, aqui o que nós fizemos? Pegamos lá um modelo pronto, né? Que tem lá no Android, para nós não perdermos tempo nessa parte de organizar tudo, porque eu acho que isso é mais fácil pegar pronto. Eu não sou errado. Ninguém é obrigado a saber tudo. Mas eu peguei isso e coloquei a nossa cara. O quê? Eu peguei 3 programas que nós já tínhamos feito. Não tá funcional, mas era 2 palitos fazer ficar funcional, né? É bem simples, vocês vão ver na próxima atividade, daí vocês podem voltar nessa e fazer essas complementações, né? Porque na próxima atividade, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um cadastro. Então vocês vão, no caso, nós vamos fazer cadastro de produto. Então vamos pegar um produto qualquer lá, bem simples, e mostrar a listagem desses produtos, de como eles estão e outros elementos que podem ser colocados, né? Quando nós estamos num sistema que a gente chama de sistema crudo. Né? Então esse é o nosso próximo desafio, né? É pegar essa estrutura, então essa estrutura aqui eu só vou basicamente trocar os conteúdos, né, tanto do XML quanto do Java, para dar uma nova característica. Ou então eu posso pegar esse mesmo programa e colocar mais 2 páginas nele. E daí nós vamos decidir como é que fica. Então é isso, gente. Agora vocês conseguem fazer programas, na minha concepção, mais profissionais. Até a próxima.